Você já prega há algum tempo, ler a Bíblia, mas ainda não consegue escrever um bom sermão? Estuda a Bíblia, pesquisa, tenta organizar os argumentos, mas sente muita dificuldade? No primeiro link da descrição deste vídeo, iremos ajudar você com o seu sermão. Clica no link e saiba mais. No momento em que o crente passa a ter amizade, e eu preguei aqui, e tem muita gente que não entende, e eu concordo, porque às vezes, ontem eu preguei em Bacabal falando isso, a leitura popular e a leitura do cientista bíblico. É tipo aquela pessoa que diz assim, eu estou com uma dor na barriga, aí a pessoa diz assim, por que você não toma esse remédio aqui? É claro que ele está receitando aleatoriamente, porque ele não é médico. Às vezes alguém cita a Bíblia, mas é fora do contexto, porque não é que tenha má intenção. Há pessoas que citam porque acreditam que estão interpretando errado. Aliás, certo, mas há outros que já fazem de modo maléfico. Eles sabem, conhecem, mas usam de modo errado para atrapalhar a fé de uma pessoa. Então, você tem que fazer essa distinção. O que é mais importante aqui, que nós devemos levar em consideração, é que quando Tiago diz adúlteros e adúlteras, essa expressão, como eu disse, em alguns manuscritos só aparece a expressão adúlteras, alguns manuscritos, são todos. A ideia que quer se dar é que, na verdade, está se tratando de pessoas, esposas infiéis. E no caso que há esposas infiéis, está se falando do quê? De adultério. E aqui seria um adultério espiritual. O povo estava sendo, aquela comunidade, alguns que estavam ali presentes, estavam sendo infiéis para com Deus. Infiéis. Ou seja, a ideia de senhorio, a ideia do respeito, de tê-lo como Senhor, já não estava prevalecendo. E por que eu comecei falando? Porque aí ele diz, aquele que se torna amigo do mundo, constitui-se o quê? É aqui que nós temos que compreender. Amigo do mundo, não era que eu devo ter uma amizade com uma pessoa descrente. Rapaz, é por isso que é linda a Bíblia. Entenderam as coisas? Não é que eu não devo ter uma amizade. Um dia desse eu preguei aqui sobre amizade com o mundo, aí alguém nos comentários colocou assim, pastor, a Bíblia diz lá em Tiago 4,4 que nós não podemos ter amizade com o mundo. Não é disso que Tiago está falando. Tiago estava falando para uma comunidade que no meio dela era de crentes, crentes salvos, crentes lavados pelo sangue de Jesus, mas dentro dessa comunidade tinham crentes que estavam no mesmo padrão ou seja, em uma vida mundana. É o que? Fala aí. Olha aí. Relacionamento com o sistema. Isso. Verdade. Não era, prestem bem atenção, quando ele diz, vocês se constituem, ele não está dizendo, o amigo lá do mundo está te tornando pecador. Ele está dizendo isso? Ele está, lê bem aí, lê aí. Olha aí como é que diz, vai lá. Adúlteros e adúlteras. Sim. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, era o próprio cristão, aquele que estava no meio, que estava adotando um padrão pecaminoso. Vocês não sabem daquele crente que está dentro da igreja, ele é crente, diz que é salvo, mas ele às vezes não tem nem amizade com pessoas do mundo. Mas a atitude dele dentro da igreja, o comportamento dele dentro da igreja é um comportamento o quê? Mundano. As suas ações, as suas palavras, os seus gestos, a sua forma de agir, de se comportar, mostra que ele tem amizade com o mundo, ou seja, atitude pecaminosa. Então, quando o pastor leu aí, essa expressão adúltero, adúltera, é que quer dizer que a pessoa quebrou a aliança com Deus. E quando ele quebra essa aliança com Deus, torna-se o quê? Aqui, em inimizade. Deus não tem amigos que, na verdade, querem viver a vida pecaminosa de modo deliberado. Não, senhores. Então, a primeira coisa que nós podemos analisar aqui é que o texto está falando de adúlteros e adúlteras, não no sentido
do coito, da relação. E possa ser também que tivesse isso. Mas a ideia aqui é de um adultério espiritual, a quebra da aliança com Deus, de não reconhecê-lo como Senhor. Então perceba que Tiago, ele começa isso aqui dessa forma. Vamos seguindo aí, o verso que se segue, vai lá. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Muito bem, ainda respondendo, vamos ver aí, a gente sabe de cor, mas vamos ler 1 João 2, 15, 16, depois 5, 19. 5,19 já diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Olha o que é um mundo maligno. Vamos lá. 2, 15 a 16. 15 a 16. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. Isso. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sim. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Observem que o pastor leu aqui que o mundo tem seus desejos. Quais são os desejos do mundo? Concupiscência da carne. O que mais? Concupiscência dos olhos. O que mais? Soberba da vida. Nenhum desse padrão aqui apresentado e lido pelo pastor se coaduna, se ajusta dentro do padrão de Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus. O que o apóstolo Tiago está mostrando aqui, dentro dessa concepção, é que ele diz que quando nós amamos o mundo, ou seja, quando eu me torno carnal depravado, quando eu me torno aquela pessoa que escolhe o mundo, a concupiscência da carne, desejo descontrolado, concupiscência dos olhos, desejo controlado dos olhos, e a soberba da vida, arrogância, nenhuma dessas coisas elas podem estar em um servo de Deus. Fala aí, senão não escuta. Interessante que quem se torna amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Isso é natural, né? Incrível, né? É natural. Ele mesmo quebrou. É ele quem quebra. Deus, não é preciso ele xingar Deus, falar deixa eu dar mal um de exemplo Deus. aqui, por exemplo. Vai passando uma mulher seminua. Ele vê, ele pode olhar para ela, ele pode ver, ele pode até às vezes a mente... Mas quem é que decide pecar? Agora, quando ele toma a atitude de um adúltero, eu quero ela, eu vou adulterar, ele está se tornando inimigo de... Agora eu pergunto, ele pode ter uma amizade com uma pessoa do mundo? Ele pode falar com uma pessoa? Agora, ele querer o estilo de vida pecaminosa daquela pessoa, já se tornou o quê? Inimigo de Deus. E olha que o pastor está lendo aqui, as três coisas que são do mundo. A concupiscência dos olhos. O que mais? A concupiscência da carne. Isso. E a soberba da vida. E o pior, agora, olha para cá. Lá vai de Deus para ti. Lá vai de Deus para ti. Te prepara. Olha aqui para a comunidade de salvos, para o Brasil, para pastores, para homens, para mulheres. O pior. Isso aqui estava dentro da igreja. Ou seja, o mundanismo estava dentro de certos crentes. Crentes dentro da igreja com a soberba da vida, com a concupiscência dos olhos e a da carne. Desejo velho descontrolado. Olha para cá, chama aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você vê líder com a soberba da vida, né, assim, arrogante, prepotente, ele acha que é o tal, acha que é o dono da igreja. Quando você vê uma irmã, um irmão que está no meio do povo, mas é arrogante, humilha os outros, pisa nos outros, você está em inimizade com Deus. O mundo já te dominou faz tempo. Concupiscências dos olhos, da carne, que não se controla, é doido por adultério, doido pelo pecado, só vive na bebida, é bebendo, é se acabando e dizendo que é crente, tu já está em inimizade, com Deus, faz tempo.